Bom, pessoal, esse filme foi feito em 1954, 1956, na escolinha da Varig da Evaer, enquanto a nossa turma, a terceira turma, fazia o curso de pilotos. A ideia inicial, e que continua, está sendo terminada agora, provavelmente esse é um documentário que levou mais tempo para ser feito na história do cinema, mas a ideia era fazer um retrospecto sobre a evolução da aviação até chegar nos dias então atuais, de 1954, 55, e mostrar no documentário algumas atividades da nossa turma. Para isso nós fizemos uma vaquinha entre o pessoal da terceira turma para comprar os filmes. O comandante Pinto comprou lá em Nova York, naquele tempo era a época do Constellation, Super Constellation. Trouxe os filmes e nós fizemos as filmagens. A câmera era uma câmera emprestada do Ernesto Stumvold, que era da quarta turma, uma 16mm Skystone. O original 16mm foi ficando ruim e velho, e uma ocasião, quando eu viajava para a América, mandei fazer uma cópia em Super 8, lá na Advance Camera, que é de onde foi copiado esse vídeo. A ideia era história da aviação, início da história da Varig, os primeiros voos, como é que ela se formou. E hoje em dia nem faz muito sentido, porque inclusive a Varig já acabou, né? A ideia era que com a guerra teria havido desenvolvimento maior dos aviões e tal, que propiciou aquela expansão grande da aviação civil. Logo depois que terminou a guerra, começou a desenvolver a aviação civil com os aviões de sobra, DC-3 e o C-46, né? Então, a ideia era essa. Esse filme, depois de pronto, ele foi usado pelo ensino para fazer propaganda. Inclusive, algumas pessoas me falaram que ficaram sabendo da escolinha através desse filme, principalmente na área da Vale dos Sinos, aquela parte lá. Alguns pilotos souberam da escolinha através desse filme. O filme, depois de pronto, fomos para voar. De pronto não, depois de filmado, né? Porque pronto ele vai ficar agora, que depois, quando eu terminar essa narração, vai ser realmente o filme pronto, entregue para o público. Exatamente 53 anos após iniciado. Bom, mas esse filme ficou no ensino, lá em Porto Alegre. Aí depois, quando a Varig se transferiu o ensino para o Rio, ele veio para o Rio, ficou ali na Rua México, e eu simplesmente tinha me desligado dele. Aí um dia o Calazans me encontrou e falou: olha, esse filme está numa lista lá dos filmes que o seu Érico mandou jogar fora, e tu pega lá, senão eu vou jogar fora. Aí eu disse: pô, mas eu não sei nem onde é que é. Então, não, deixa que eu pego pra ti. Aí um dia ele me entregou o filme, o Calazans. E os outros foram jogados fora, claro. Tinha que acabar com aquela memória do ensino. Foi paneirizado, o Érico de Carvalho estava paneirizando a Varig, né? Ele botou nos cargos chaves tudo gente não Varig e tal, de preferência, diretorias e tal. E então esse aí é a história pregressa desse filmezinho. A ideia original era botar som e tudo mais, mas naquela época era coisa muito complicada. E aí comecei a voar, trabalhar e não deu. Essa cópia que estava no México, que depois que o Calazans me deu, é que eu levei para Nova York para fazer essa cópia em Super 8. E agora essa aqui eu andei fazendo várias tentativas de cópia em vídeo, e essa aqui é a primeira que ficou mais ou menos boa. As outras sempre tinha problema de nitidez e tal. Aí, aproveitando agora o projetor de qualidade aí do Alencar, que também foi da escolinha, acho que também foi da quarta turma,
Aí ficou com uma imagem razoávelzinha. Mas a história do documentário é essa aí, né? Agora, as cenas também são autodescritivas. Aí temos a antiga manutenção da Varig lá em Porto Alegre. Atrás aqui ficava os hangares da escolinha, onde a gente de vez em quando lavava, varria o hangar, lavava os aviões e tal, sob as ordens do Miguelzinho. E naquela época, o máximo que tinha de aviação internacional da Varig era o Super Constellation, né? Esses hangares ali tinham sido feitos especialmente para o Super Constellation, aquela época de progresso e tal. E aqui atrás, nas oficinas da escolinha, tinha o Olivério, acho que todo mundo lembra do Olivério. Ele fez um suporte para a câmera, para poder parafusar ela no PT-19, que foi feita as filmagens de acrobacia, que depois, mais tarde, vão aparecer aí. Muitas cenas foram perdidas, alguma coisa por deterioração, né? Começou a pular, estourou a perfuração dos dentes do filme. Então tem umas cenas lá de simulador, de sistema hidráulico, que tinha sido filmado lá dentro, que sumiram. E a parte de acrobacia também, que mais tarde vai ser vista, também desapareceu alguma coisa, ficaram cortadas, não ficaram toda a extensão da ação dos funcionários da Varig lá em Porto Alegre. Eu não me lembro dessa moça lá, era a secretária do psicólogo, diretor, se era desenhista, acho que era Lígia o nome dela. Esse rapaz também não lembro o nome, talvez alguém lembre. O ensino lá em Porto Alegre era uma coisa super moderna para a época, né? Seu Godinho da Veiga dando aula de navegação, né? Um problema de radiação. Aí temos Franklin lá no fundo à esquerda, o Darré, Marcos Maravilha. As cenas estão um pouquinho mais lentas. Aí temos de novo o Darré, lá no fundo tem o Mineiro, ali falando com o Franklin. Mas voltando à questão das cenas, muitas delas são um pouco lentas, porque o filme foi feito em 24 quadros, que a ideia era fazer sonora, e agora na cópia foi em 18, então tem uma redução de velocidade. Não tem problema, porque inclusive fica um pouco mais lento, mas fica mais fácil de ver. Isso aí é o Birajara, professor de motores, simulando que está dando uma aula de aerodinâmica. Mineiro. O Darré era a figura central, estava sempre no centro dos acontecimentos, com uma esmerada. Aí já é a parte de acrobacia, o famoso parafuso. Foi filmado duas vezes, né? Uma de dentro e outra de fora. Aí depois foram colocadas juntos. A de dentro que eu digo é presa geralmente presa no suporte que o Oliveira fez. Até que ficou bem bonzinho, preso do lado ali do assento. Aí temos um tunô lento. É pena que essa parte se perdeu muito, por causa que partiu o filme, foi colado e tal. E aí dá para ter uma ideia. Quem estava pilotando
esse avião, acho que era o Miguelzinho. Eu estava no avião junto com o Garay. Quem estava filmando era o Garay. Quem estava fazendo a acrobacia, e por aí dá pra ver, ó. Era o Miguelzinho, ó. Era o Miguelzinho. Essas aí já são cenas que no final a gente não conseguia se encontrar muito. Já foi em 55. Já tem cenas pegando o pessoal da quarta turma, aproveitando o pessoal da quarta turma para aparece o Braga aí, o Mamão Feliz, como é que é o nome dele? Mamão Feliz, pô, se ele souber que eu tô falando assim, ele vai ficar se sentir desprestigiado. Isso aí mostrando uma preparação para uma navegação de Vulti, Vulti tudo encapado ali e tal. Esse filme ia ter sido jogado fora, né? Conforme eu falei, né? As ideias liberais do seu Eric de Carvalho. Ele queria acabar com digamos assim, o passado Varig e tal, que inclusive o pessoal da fundação se opunha um pouco à administração dele, ou pelo menos à posse dele. Houve muita contestação e tal. Então ele queria criar um novo estilo de aviação, estilo Panera, assim, Panamérica. Inclusive acabou praticamente com a fundação, porque uma das primeiras coisas que ele fez foi se associar com aquele Mário Garneiro e não sei quem mais, e Brasília Invest, e vender as ações da fundação no mercado, abrir o capital, ficou sociedade anônima e tal, história de modernidade, coisa. Aí começou a ter um outro tipo de rumo e de outro tipo de precedência, de finalidade à operação da companhia. Né? Deixou de ser uma companhia assim bem de prestação de serviço, que ela ainda foi durante muito mais tempo do que todas essas que estão por aí, mas ela deixou de ser mais e ficou mais voltada para lucro, para dar lucro para acionista e essa coisa toda. E no fim não conseguiu nem uma coisa nem outra. Acabou, em parte por causa disso, acabou não passando 2005, 2006. Bem que aí já teve a colaboração entre aspas, de muita gente depois, né? Os barões, os barões com seus vassalos, cada um brigando com o outro, uma Varig, uma companhia de propriedade coletiva, teoricamente, né? Onde a competitividade, não com o mundo exterior, a competitividade interna, era coisa assim de da época medieval, assim, medieval ou melhor ainda, do tempo dos barões. Cada um tinha o seu time, e um brigando com o outro, e o termo mesmo não é medieval, é feudal, administração feudal. Junto com outras coisas, não podia dar muito diferente do que deu. Mas não foi só isso, não. Teve colaboração de muita
colaboração negativa de muitas outras internas, externas, etc e tal. Isso é a aula no simulador de comunicações, né, onde se treinava a comunicação. Aquele lá no fundo é o Magnus Bacoider, que acabou batendo. Aqui é o Emílio, ali em cima à esquerda, Emílio Walter Fiedler. Aqui tem o Souza em primeiro plano, bem à esquerda. Lá no fundo é o Machado e o Piccolo, né? Esse aí eu acho que é o Magnus Bacoider, aquele que acabou batendo lá em Passo Fundo. Peixoto, Machado. Link Trainer, que antecipou os simuladores, né? A Varig sempre deu muita ênfase nesse treinamento simulador, mesmo na época do Link, né? Aí, até hoje, uma das coisas que sobreviveu foi a parque de simuladores aí na ilha. É isso aí. A ideia era essa, então, era mostrar a preparação até saída para o voo. No princípio aparece aquela cena do Segala se dirigindo ao avião, aí é o curso e aqui vai acabar o filme ele se dirigindo ao avião. Com isso acaba também o filme que foi começado em 1954 e finalmente encerrado, não vou mexer mais nele, neste 18 de agosto de 2007, portanto 53 anos e mais um pouco de tempo. Esse aí é o Segala se dirigindo ao avião, que inclusive é aquele avião que caiu com o Leandro, que esse curso era aquele que caiu com o Leandro lá em Bagé, né? Uma arremetida. E assim acaba o filme, acaba essa nossa história da aviação. Continuamos aí, lutando pelo aéreo agora.